Boa noite a todos. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, doutor Felipe. Boa noite, doutor Luiz. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Hoje, quem vai comandar vai ser o doutor Felipe. Hoje eu vou ficar só de ouvinte, mas eu já queria começar fazendo uma pergunta, doutor. Como que vocês veem a pandemia? Boa noite a todos. Boa noite, doutora Milena. Muito obrigado, doutor Felipe, doutor Luiz Ribeiro, presidente da OAB. Um abraço, muito obrigado por essa oportunidade e a todos que estão aqui nos ouvindo, muito obrigado. Vemos a pandemia como um tratar de Deus, né? É importante nós ressaltarmos que nós, da Assembleia de Deus, cremos na Bíblia, cremos num Deus que tem o controle de todas as coisas e que está agindo diante dessa pandemia de alguma forma. Nós acreditamos que Deus, na sua soberania, está trabalhando durante essa pandemia. Obrigado, doutor Rodrigo. Boa noite a todos. Já aqui agradeço a minha presidente, a doutora Milena, por esse espaço. Eu acho que foi sexta-feira, presidente. Ela quis dar uma descansada, entendeu? Falou, passa para o vice, passa para o vice. Mas brincadeiras à parte, seu trabalho tem sido muito bom, é pouco tempo. A experiência também é pouca, mas eu acho que vale muito. Esse trabalho é essencial. E não só advocacia. O que a gente vem tratando aqui é de cidadania, é de espaço das pessoas, é de tratar das relações, do respeito. A gente fala muito em tolerância religiosa. É complicado a gente falar tolerância. Tolerar o outro é uma palavra muito forte. É respeito. A gente está tratando aqui de respeito e de direitos fundamentais. Eu queria agradecer aqui, a doutora Carmela já mandou um abraço dela, e gostaria de agradecer especialmente ao doutor Luiz Ribeiro, que tem encarregado aí essa subseção. Recentemente está um pouco mais sobrecarregado aí, né? Teve algumas perdas na diretoria, mas tem feito um bom trabalho, dado espaço à jovem advocacia. E aqui eu saúdo todas as comissões que têm feito um bom trabalho. Durante essa pandemia ainda, se adequando, né? A gente falava aqui antes da gravação sobre essa readequação e o que a OAB tem que ter feito e o que a subseção tem se readequado, né? Agradecer aqui a Tamires pela força. Ela tem conversado bastante com a doutora Milena e organizado tudo. Eu estou chegando aqui só para falar, mas eles já organizaram tudo. Então é muito bom. Parabéns a todos. Estou aqui chegando aqui o doutor Edson Botelho, nosso coordenador regional aqui, né, Edson? E agradecer o Luiz também. Fala, Luiz. Beleza? Luizão aqui, é meu vizinho aqui. E agradecer a todo mundo que está acompanhando e dar esse espaço para as pessoas debaterem é muito importante, né? Obrigado mais uma vez, presidente. Agradeço também a seccional. Nós temos aí uma participação do ABC muito forte na seccional hoje. Doutora Irma, minha mestre, está lá como conselheira, Rubão também. A gente tem o doutor Odilon, representando aqui São Bernardo. Nosso presidente Caio, que também nós precisamos saudar aqui nesse momento. E, óbvio, o nosso grande doutor Davanzo. Para a gente é sempre doutor Davanzo, né? Que esteve aí durante a frente dessa casa, foi sucedido pelo doutor Luiz Ribeiro, que tem feito também um ótimo trabalho e dado espaço aos jovens e a novo sangue aí. Meus parabéns. E agora, agradecer especialmente o nosso corajoso doutor Rodrigo Cerqueira. A gente tem conversado um pouquinho aí esses dias. Chegou a hora, doutor. Não tem como correr mais, não. Vamos lá. Eu queria deixar a palavra com você. E aí também já fazendo igual a doutora Milena. Explica um pouquinho aí sobre a sua religião, o seu ministério. Você é pastor aí já há 11 anos, é colega de advocacia também. Conheço há algum tempo. E parabéns também. E deixa a palavra contigo. Mais uma vez eu fico muito agradecido e com o coração feliz de poder estar com
todos os senhores. Agradeço mais uma vez, presidente, Dr. Luiz, muito obrigado, juntamente com toda a Comissão de Liberdade Religiosa. Para mim é um prazer poder participar juntamente com os colegas. Fico extremamente feliz, né? Felipe, é importante eu iniciar a minha fala usando um texto bíblico, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, e o versículo de número 42 em diante, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. É importante eu utilizar a minha fala, primeiramente, para dizer que nós não estamos aqui para confrontar nenhuma religião, não estamos aqui para debater de forma contrária a nada de que foi dito esses dias. Até fiz questão de estar e não pude estar em um dia e me senti mal, porque eu gostaria de estar, de poder ouvir os colegas, de poder assistir às palestras daqueles que nos antecederam. Mas é interessante nós mencionarmos isso aos presentes, que nós não estamos aqui para agredir, nem ferir a integridade, nem a religião de ninguém, mas pelo contrário, nós estamos aqui trocando pensamentos, ideias e respeitando acima de tudo, né? Isso é importante nós ressaltarmos, o respeito à decisão e opiniões das outras pessoas. Respondendo o seu questionamento, doutor Felipe, eu congrego na Assembleia de Deus, mais precisamente no Ministério São Bernardo do Campo, onde a sua sede fica no Jardim do Mar. Pastor presidente, pastor Tarcísio de Abreu, e nós temos alguns princípios que nós seguimos. A Igreja Assembleia de Deus, ela chega no Brasil em torno de 1910 por duas pessoas chamados Gunaving e Daniel Berg. Eles vêm e trazem a Assembleia de Deus ao Brasil, mais precisamente na cidade de Belém do Pará, onde eles começam a pregar e começam a ensinar acerca justamente do que a igreja primitiva viveu em Atos dos Apóstolos, que foi o que nós lemos aqui no capítulo de número 2, a partir do versículo 42. Então, agora eles começam a ensinar as doutrinas da Assembleia de Deus, e seja essa doutrina, eu tenho ela aqui, eu queria expor aos colegas, né, que a doutrina da Assembleia de Deus, ela visa a prática do batismo em águas por imersão, a Santa Ceia, o recebimento do batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas e os dons espirituais. Também a Assembleia de Deus, ela crê piamente na vinda de Cristo sobre as nuvens, no arrebatamento da igreja, cremos na grande tribulação, cremos no dispensacionalismo, e assim, essas são uma das doutrinas que nós, da Assembleia de Deus, cremos, tá? Estamos assegurados piamente na Bíblia. Para nós, a Bíblia é nossa doutrina, é o nosso caminho, é a nossa fé e prática. Então, os ensinamentos de Jesus é o que nós seguimos. E é interessante nós mencionarmos aqui que um dos maiores ensinamentos que Jesus ele deixa para a humanidade é o amor ao próximo. Então, um tema muito relevante, um tema muito atual, que é esse tema da pandemia, onde nós nos apegaremos aos ensinamentos de Jesus, onde nós nos apegaremos naquilo que Jesus deixou na sua escritura. Lembrando bem que antes mesmo Deus dá a Moisés, nas tábuas da lei, dizendo os 2 primeiros mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, nós, da Igreja Assembleia de Deus, nós visamos o amor ao próximo e o amor a Deus
sobre todas as coisas. Legal, muito bom. A gente conversava sobre alguns termos, o porquê de Assembleia de Deus e o porquê o pentecostal. Isso eu acho legal, aproveitar o espaço para esclarecer para as pessoas. O nome Assembleia de Deus, ele vem de ajuntamento, né? Ele começou quando agora Gunnar Ving e Daniel Berg começam a pregar, né, acerca de Jesus que morreu, que ressuscitou. E aí agora começa a se acumular muitas pessoas, começa um ajuntamento de pessoas. E esse ajuntamento de pessoas deram-se o nome de Assembleia de Deus, porque visava ou visa adorar a Deus. Então o nome ficou Assembleia de Deus. Agora, o porquê do pentecostal, nós vamos responder isso nesse mesmo texto que nós lemos de Atos capítulo 2, né? Quando agora a promessa ela se cumpre. E todos nós sabemos que algo acontece em Jerusalém. E esse algo que acontece, se cumpre o outro consolador que Jesus ele diz antes de morrer, antes de ser assunto ao céu, que é a descida do Espírito Santo. Então, se nós lêssemos o texto, nós vamos perceber que acontece uma diversidade de línguas, acontece uma manifestação diferente do que acontecia na época lá em Jerusalém, e isso nós chamamos justamente da descida do Espírito Santo que acontece no dia de Pentecostes. E Pentecostes era uma festa muito conhecida da cultura judaica. E esse acontecimento do cumprimento da promessa do Espírito Santo, ele acontece justamente nessa festa, uma festa da cultura judaica, em que agora se reúnem muitas pessoas em Jerusalém. E aí o texto vai dizer que de repente houve-se um som e a casa é cheia do Espírito Santo. Começam a falar novas línguas e pelo fato de ser numa festa de Pentecoste, uma manifestação do Espírito Santo, ali surge o nome pentecostal, porque nós queremos na descida do Espírito Santo na festa de Pentecoste. Muito bom. É curioso isso, né? Às vezes as pessoas pensam que pentecostal é somente evangélico, né, doutor? A gente conversava há algum tempo atrás e não é só isso, né? Existem outras religiões também que têm essa característica pentecostal, né? Sim, nós temos algumas igrejas que são parecidas com a igreja pentecostal. Até mesmo nesses tempos agora surgiram os católicos carismáticos, né? Eles são muito parecidos com a igreja pentecostal em relação a dom de língua, a essas questões dos dons espirituais. Então, existem algumas igrejas que são muito parecidas porque são adeptas do pentecostalismo também. Sim, é curioso a gente aproveitar o espaço para esclarecer isso, né? Tem alguns detalhezinhos que a gente acaba não vivendo e a gente acaba também não conhecendo. Eu acho importante a gente fazer esses esclarecimentos, né? E eu costumo dizer em todas as minhas falas que assim, muita gente tem uma resistência à igreja, uma resistência à questão religiosa por conta de talvez até mesmo assim, a gente tem que falar a realidade, por uma intolerância mesmo. E o que as pessoas não têm noção que a igreja ela é a maior obra de caridade que existe. As igrejas que movem muita coisa. A igreja ela construiu inúmeros hospitais, inúmeras universidades e as pessoas não se atentaram para isso. E conforme vão se trabalhando através da religião, você tem esse comportamento. A gente falava sobre as instituições. A instituição, o que é? Uma repetição de comportamento. Pessoas criam um comportamento ali da mesma forma. Você gera uma ética e você gera um comportamento. Então, as pessoas veem a religião como uma coisa um pouco só. A pessoa que vive a religião, ela só fica dentro da igreja. Não é. A religião ela traz muito benefício para a sociedade. Inclusive com serviços que deveriam ser públicos. A religião vem para suprir a deficiência pública, né, doutor?
É verdade. E eu não sei como funciona na sua igreja, mas também existem algumas obras de caridade. Como é que funciona dentro da Assembleia? Sim, funciona assim. Nós temos, ao todo, aproximadamente 118 igrejas, né, em todo o país. E o que acontece? E cada igreja dessa, cada congregação que é filiada à nossa sede aqui no Jardim do Mar, existe um departamento de assistência social. Então, cada igreja dessa tem um responsável pela assistência social que presta ali auxílio aos necessitados, aqueles que precisam, por exemplo, de alimento, aqueles que precisam de algum auxílio numa parte material, até psicológico, auxílio médico. Então, todas essas questões abrange a área da assistência social em que nós temos nas nossas congregações, nas nossas igrejas. Então, sempre nas nossas congregações terá alguém responsável pela assistência social, pronto a ajudar aqueles que têm a necessidade. Isso. E além desse apoio de caridade, obviamente, a igreja faz também o papel de tratar da espiritualidade. A gente costuma falar que o ser humano ele é biopsíquico espiritual. Ou seja, ele tem a carne, que é o bio, ele tem o psíquico, que é a mente, e tem o espiritual, que é a alma. A alma pode ser nutrida das mais diversas formas, né? A gente não pode deixar de tratar da saúde também. São esses três elementos que a gente precisa sempre tomar cuidado. Nós somos pessoas e pessoas que devem ser alimentadas desses três âmbitos, né? A gente não pode deixar de tratar de nós mesmos. E é importante que, além da caridade, e é um trabalho que todos que vêm aqui, eles repetem, eles têm obras de caridade, sim, de assistência, sim. Mas, além disso, nós temos também o alimento da alma. E a alma aqui não é nem uma fala religiosa. É algo que todo ser humano tem, o que é diferente de um animal, talvez. Tem gente que discorda um pouco, mas a nossa diferença é exatamente essa, né? E é importante, doutor. Tendo em vista esse comentário, esse último comentário seu, doutor, a caridade é feita através da instituição. Mas o que a igreja pede para que o fiel faça ali? Tem alguma orientação durante essa pandemia, ainda mais porque é o momento que as pessoas mais precisavam, né? Então, o que nós ensinamos sempre o arrecadamento, a arrecadação de alimentos, né? Nós ensinamos e instruímos as pessoas que nos rodeiam lá nas nossas instituições, nas nossas igrejas, a trazer o alimento, a trazer a cesta, a trazer mantimento para a casa de Deus, para que possamos distribuir esses mantimentos para quem necessita. E eu aqui pegando uma carona naquilo que o senhor acabou de dizer, a maioria das pessoas que procuram assistência social nem sempre necessitam só do alimento, mas às vezes já existe algum problema psicológico, existem problemas além do material. Então, nós temos pessoas que são qualificadas para estar fazendo este atendimento, estar instruindo da melhor forma possível e até tratando a pessoa de uma forma mais profunda do que aquilo que ela veio procurar, né? Então, a instituição ela não tem só a autonomia de dar o alimento, mas também de cuidar da pessoa no modo geral, né? Demonstrando sempre o amor ao próximo. Legal. Tem uma pergunta aqui já da doutora Milena. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Na igreja vocês falam em línguas? Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Sim. Na igreja nós falamos línguas, que é derivada justamente de Atos capítulo de número 2, a descida do Espírito Santo. O dom de línguas, se nós analisarmos a Bíblia, nós vamos ver o apóstolo Paulo insinuando e ensinando e relatando esse texto que nós acabamos de ler, onde todos foram cheios do Espírito Santo e falavam novas línguas. Então, as línguas que nós falamos é uma manifestação do Espírito Santo.
E se nós aprofundarmos mais, e podemos até falar, fazer uma live futuramente acerca desse assunto, que é um assunto muito extenso e bom de se falar, doutor Felipe. Mas Paulo vai dizer que o dom de línguas é você falar com Deus, diretamente com Deus. Ele vai dizer que o dom de línguas edifica a si mesmo. Então, nós, assembleanos, aderimos e temos o dom de língua como nossa doutrina de fé e prática, devido a Atos, capítulo de número 2 e a descida do Espírito Santo. Perfeito, acho que ficou claro, extremamente claro. Tem um comentário aqui do Edson, grande Edson, um abraço, Edson. As religiões fazem um trabalho social superior ao que o Estado faz. O trabalho social das religiões envolve o amor ao próximo. Quer fazer alguma consideração aí? Eu acredito que seja um conjunto de coisas, né? Eu acho que o Estado e a igreja, eles, nesse quesito de social, eles deveriam andar junto, né? A igreja pelo poder que tem e o Estado pelo poder que tem, né? Mas nós acreditamos, sim, que a igreja ela tem feito um bom trabalho, não falo só da Assembleia de Deus, mas eu falo de todas as organizações, porque, como eu disse, tive o prazer de ouvir os palestrantes que me antecederam, e para mim foi uma honra poder sentar e ouvi-los, né? E eu vi que todas as instituições que passaram por aqui são instituições que ajudam o próximo, são instituições que estendem a mão, e esse é o legado que Jesus deixa para nós. Então, eu acredito que a igreja ela tem feito um bom trabalho, eu acredito que as instituições têm executado um belo trabalho nesse quesito. É interessante muita gente também, até pelo Estado laico, e aqui a gente está dentro da OAB, a gente tem até umas pessoas de fora, mas nós temos isso já claro na nossa cabeça. O Estado é laico. O Estado é laico. Mas o que significa Estado laico? É exatamente ele não ter uma religião que o reja, né? Você tem aí em outros países, né, doutora Miranda? Talvez você possa até comentar isso daí depois, mas algumas religiões mais lá para o Oriente Médio, o Estado ele tem uma religião que é regida pelo livro sagrado deles, né? Aqui o Estado laico significa que nós não temos uma religião regendo o país, mas nós também não temos a desassociação das religiões com o Estado. É um trabalho conjunto, né? Tanto que nós temos aí algumas falas dentro o preâmbulo da Constituição tem o nome de Deus lá. Nós falávamos aí também encerramento de atos oficiais também é encerrado sob a proteção de Deus. Nós temos todos esses parâmetros. Tem aquele julgado do STF que é extremamente conhecido, que é do crucifixo nos tribunais. Também é algo que veio da cultura, né? E ele não se dissocia do Estado. O Estado é laico, mas ele não é laicista, né? O senhor tem algum comentário sobre isso? Doutor Felipe, permite só uma palavrinha, porque eu disse que é superior, pode ser? Porque eu digo que o trabalho das religiões é superior, né? Quando se trata de caridade. Vamos dizer que uma pessoa ganhou uma cesta básica e falaram assim, ó, você retira lá no SEDESC. A pessoa vai lá no SEDESC e retira a cesta básica e vai embora. E quando as religiões entregam uma cesta básica, eles não só entregam a cesta básica, eles entregam uma cesta básica, ali fica uma palavra de carinho. Olha, nós podemos orar, podemos rezar com você. Olha, nós podemos deixar aqui uma literatura que fala do amor de Deus. É um exemplo, né? Não é só uma cesta básica, né? Por isso que o trabalho, eu coloquei no comentário, que o trabalho que as religiões fazem em prol das pessoas, né, é superior. Porque não entrega só a cesta básica, né? Ali da cesta básica vai todo um trabalho, né? Que envolve o amor ao próximo. Obrigado. Entendido, doutor. Muito obrigado pelo complemento. E muito interessante o que o senhor falou aqui, porque, querendo ou não, vai além, né? Vai além de só uma cesta básica, vai além de uma ajuda, vai além do que um saco de arroz. Nós realmente fazemos tudo isso que o senhor falou, né? Cuidamos da pessoa
fisicamente, mas também espiritualmente e psicologicamente. Então, se tem uma oração, se tem um aconselhamento, um abraço. Agora nós estamos em época de pandemia, estamos com algumas dificuldades acerca disso, mas o abraço, ele faz parte também da nossa conduta, né? O abraço, o afeto, o carinho, o recebimento, né? De que seja qual for, sem distinção de pessoas, sem acepção de pessoas, né? As portas da igreja e da instituição estão abertas para o recebimento e o tratamento de qualquer pessoa. Muito bom. Sensacional. Vocês dois são demais. Edson, eu peço até pessoal aí, fica à vontade para fazer as perguntas, já estão chegando algumas aqui. Dr. Edson fez também a intervenção muito boa e eu deixo vocês todos à vontade aí para fazer as perguntas e intervenções necessárias, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui, Dr. Rodrigo, vamos lá. Como está sendo a retomada nesse período na igreja? A retomada, ela tem sido, conforme a vigilância sanitária tem nos ordenado e o decreto também, tem sido periodicamente. Ainda em algumas das nossas congregações nós estamos utilizando lives, né? Porque por causa do distanciamento, por causa dos cuidados, mas também existem congregações nossas que os cultos já estão voltando à normalidade dentro dos requisitos, né? Tomando as precauções de distância, de álcool gel, de aferimento de temperatura. Então, máscara, que é essencial. Em relação a microfones também, higienização de microfones, que nós usamos bastante microfone. Então, tem se tomado assim um direcionamento diferente, porque uma coisa que é anormal, que nós nunca tínhamos vivido, né? Você ir a um culto e ter que sair do culto sem abraçar, sem pegar na mão, é uma coisa que para nós agora tem sido muito diferente, né? Acostumado a dar aquele abraço no culto de domingo, dizer boa semana, mas agora está meio de distante, só com a mão, boa semana, boa semana. Tem sido um pouco diferente, mas nós estamos nos adequando, né, a essa situação e é preciso, é um mal que necessário, né? Precisamos nos adequar, não tem jeito. E os pentecostais têm um fogo assim, né, doutor? São bem carinhosos, né? Caloroso. Caloroso. E aí, só retomando aqui, um questionamento que, aproveitando esse questionamento da doutora Milena, influenciou muito no culto de vocês? Foi uma coisa que eu vi com o Sheik, a gente fez, só traçando um paralelo aí, o Sheik, eles têm um período de oração durante o dia, a gente ficou aqui na live, inclusive, esperando ele começar a oração dele, ele fez a oração, depois ele veio aqui para a live, então eles são muito assim, muito regrados, eles têm exatamente uma rotina de oração. Então, talvez para eles, esse contato com a religião, esse contato de tratar com a oração, foi um pouco mais fácil do que para nós, que nós temos o costume de ir até o templo, ir até a igreja, né? Eles fazem o templo ali na casa, na loja, eles têm esse hábito. Como é que foi para você esse início para você e para vocês, né? É uma pergunta até coletiva. Durante a pandemia, influenciou muito no culto? Vocês conseguiram se adequar bem? Sentiram que as pessoas se engajaram ali, continuaram firmes? Como foi esse sentimento? Estamos nos adequando ainda, né, a toda essa situação. Como eu disse, é uma situação que é uma novidade, né? Nunca tinha acontecido no nosso século aqui, uma coisa que é nova, né? Mas nós também temos os nossos períodos de oração, né? A diferença é como o Sheik, eles têm alguns horários específicos, eles oram sempre naquele mesmo horário, né? Nós não, nós temos a liberdade de orar a qualquer momento, de buscar a Deus a qualquer momento, né? E nesse período em que as igrejas estavam fechadas, as
4 paredes estavam fechadas, mas a igreja ela continua, né? Ela continuou em oração, ela continuou os aconselhamentos de uma forma adaptável, de uma forma diferente do que nós estávamos acostumados, via WhatsApp, via rede social, mas os trabalhos continuaram, começamos a fazer lives, né, até cultos nos lares, e eu acredito que essa situação ela trouxe alguns princípios que se haviam perdido, né, porque eu achei por alguns instantes que a pandemia ia dispersar, ia acabar com tudo, né? Mas nós vimos que houve uma adaptação, a igreja continuou fazendo as suas orações, os seus trabalhos de aconselhamento, via rede social. Eu acredito que teve um alcance maior de pessoas, né? Eu acredito que um culto, por exemplo, numa live no Facebook, no Instagram, alcança 300, 400, 1.000 pessoas em um culto. Então, eu vejo como um avanço, eu vejo como algo que veio para agregar, para ajudar. Então, nós aproveitamos essa situação para apresentar para as pessoas. Acho que tem alguém com o microfone aí aberto. Se a Falando, técnica pode. puder dar uma olhadinha nisso aí. Vamos lá. Tem mais uma pergunta que chegou da doutora Milena aqui. Vamos lá. Os cultos foram transmitidos assim como na Igreja Católica? Creio que sim, né? Quais foram os meios aí de transmissão, de acesso aos fiéis? Isso, usamos o Facebook, né, para transmitir, até em faces particulares nós temos página também da igreja, que com isso nos auxiliou a transmissão. Instagram também foi muito utilizado, né, e individualmente. Eu também fiz questões de gravar alguns vídeos, falando alguma mensagem bíblica, lendo algum texto também, e compartilhando nas redes sociais, porque querendo ou não, doutor Felipe, doutora Milena e todos que nos escutam, é um período difícil para todo mundo, um período de desespero, um período que trouxe medo, é um período que trouxe angústias. Então, nada melhor do que uma palavra de amiga, uma palavra de consolo, uma palavra de paz. E eu costumo dizer nas minhas ministrações, e que tem oportunidade, a paz é algo que você não compra, você não consegue comprar. A paz não tem preço. E quando você tem essa responsabilidade de lançar uma palavra de paz, você pode se sentir o ser humano mais feliz do mundo, porque você está transmitindo algo que o dinheiro não compra. Isso não tem preço. Perfeito. Isso é real, né? Saúde e paz a gente não consegue comprar de jeito nenhum, né? Vamos lá. E aí, falando aqui da casa, eu sei que o presidente tem que ser um pouco mais neutro, né, presidente? Já saudando novamente, mas nós, das comissões, podemos puxar a sardinha para o nosso lado, né, doutor? Então, assim, eu queria saber da sua opinião. O que o senhor acha sobre a participação, assim, de religiosos dentro das instituições? Por exemplo, a gente tem aqui, dentro da OAB, pessoas das mais diversas religiões. E o que o senhor acha dessa orientação religiosa? Porque a pessoa ela leva consigo alguns dogmas, ela leva consigo alguns comportamentos. O que isso pode mudar numa instituição? Se isso é bom, se isso não é tão bom? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu costumo dizer que a religião ela veio para somar, ela veio para ajudar pessoas. E uma pessoa que ela segue uma religião e é feliz nessa religião que ela segue, ela consegue transmitir o que a religião transmite a ela. Então eu entendo, doutor Felipe e todos que me ouvem aqui, que é importante nós termos pessoas que sigam uma religião, uma pessoa que tem uma fé, uma pessoa que tem uma conduta, uma pessoa que pratica uma fé. É importante porque nós vamos ter pessoas
de caráter, pessoas com uma boa conduta, pessoas que pensam, e é isso que a religião transmite para nós, né? Transmite a prática do bem, transmite o amor ao próximo. Então, a partir do momento que eu tenho incentivo para isso, eu vou transmitir o que eu tenho aprendido. Então, eu acho importante, doutor Felipe. Eu quero aqui, me dá a oportunidade, doutor Felipe, para me ressaltar a presença de alguns amigos que aqui estão. Tem aqui o doutor José Lima. Doutor José Lima, ele foi presidente também da Comissão de Liberdade Religiosa na gestão do doutor Davanzo, e está aqui presente. Eu quero aqui deixar um abraço a ele e todos os amigos que aqui entraram. Tenho bastante amigos que estão nos escutando aqui, e eu queria deixar um abraço. Até minha mãe, tem coisa melhor do que a mãe estar nos escutando, doutor Felipe? Não tem coisa melhor, a mãe, né? Você pode mandar um beijo. Um beijão, mãe, um beijo. E todos os amigos que aqui estão, até a esposa do meu pastor, do meu líder, também está aqui me ouvindo. Então, eu mando um abraço para todos eles. Muito obrigado por ter disposto do tempo para estar aqui nos ouvindo. Eu fico agradecido. Doutor Felipe, se o senhor me permite, eu queria fazer uma pergunta. O padre João Haroldo, ele disse que agora, com essa adaptação da pandemia, ele não vai poder deixar de transmitir missa. Vocês sentiram que vocês também, assim, claro, vai voltar o culto, mas que pelo menos um culto vocês vão ter que fazer de forma transmitida? Sim. Eu achei interessante, doutora Milena, antes de responder o seu questionamento, que uma pessoa me indagou hoje lá no Facebook, quando eu postei o post, a arte deste evento de agora, e ela falou: eu conheço o Padre João, tal, é meu amigo, ele é lá da paróquia que eu sou. E eu achei tão legal isso, ela comentar na minha foto sobre ele, e eu fiquei com o coração sentido, porque eu não conheci. Foi a única live que eu não consegui entrar para assistir, fiquei com o coração partido. Mas, respondendo a sua questão, nós, uma vez por semana também, nós transmitimos os cultos, tá? Porque nós queremos também abranger aos idosos, que eles não podem frequentar ainda os nossos cultos, queremos abranger as crianças. Então, por isso, existe a necessidade da transmissão dos nossos cultos, em respeito a esses irmãos que não podem estar, e devido à segurança, devido a toda essa pandemia que nós estamos passando. Então, vamos sim continuar transmitindo em respeito a essas pessoas, e também visualizamos que o alcance de pessoas também é maior, né? Mas a maior causa de nós transmitirmos é por aqueles irmãos que não podem estar conosco devido a toda essa pandemia. Então, vamos transmitir, sim, aos nossos cultos. Perfeito. Obrigado, presidente, pela pergunta, pela participação. A intervenção é muito boa. É isso que a gente quer gerar. A gente quer gerar diálogo. E olha que bonito. Nós tivemos o padre, tivemos o sheik, e ver essa convivência entre nós é o que une, né, o doutor Rodrigo? Esse amor, a fé, a caridade é o que une a gente. É o momento de a gente ver o que traz a unidade, o que traz a união entre nós, né? Não o que nos separa. Nomenclatura é fácil separar. Agora, o pensamento, não. O pensamento em conjunto, a gente só tem a ganhar. Sim, verdade. E eu fiquei honrado de poder ouvir as outras palestras. Eu fiz questão de sentar e ouvir, nem que seja um pouquinho, saindo um pouquinho mais cedo das lives, mas eu achei importante, né, eu ouvir o pensamento dos nossos colegas, e com todo o respeito, eu vim para assistir, não para confronto, nem para ouvi-los, e eu achei muito importante poder sentar e ouvir todos os palestrantes que falaram aqui. Eu achei importante. Agora, só esclarecer que quem perdeu, graças à organização da subseção aí, tem o YouTube para conseguir acessar qualquer live que perdeu. Então, entra lá. Vai lá no YouTube. Agora a gente é como se fosse youtuber mesmo. Agora a gente tem que fazer propaganda, pedir para curtir, compartilhar. Então, é assim. Entra lá na página OAB SBC,
curte lá que você vai ver todos os vídeos. Legal. E vamos lá. Legal. Tratando ainda da questão profissional, doutor Rodrigo. A religião já te influenciou no seu trabalho? Porque a gente sabe, advogado, a gente tem até algumas críticas aí contra a gente, mas a gente tem bastante trabalho. E trabalho que às vezes a gente faz ali e a gente precisa ter uma orientação. A gente tem a questão de não ser obrigado a pegar um trabalho, mas você já teve alguma restrição de trabalho por conta da sua fé? Você já priorizou a sua fé a algum trabalho específico? Como funciona isso? Que pergunta, hein, doutor Felipe? Se eu também, eu vou falar. Fogueira. Funciona assim. A instituição ela nunca interferiu na minha profissão e nem no meu trabalho, né? Mas nós partimos pelo pressuposto de algo que seja ético ou moral, né? Existem em todas as profissões, não é só na advocacia, existem situações em que para nós não é ético e não é moral. Então eu parto por esse pressuposto, tá? Eu seria hipócrita aqui em dizer que a igreja já interferiu, que já falou para mim não fazer algum serviço. Não, eu tenho os meus princípios, eu tenho os meus pensamentos e, graças a Deus, nós temos a liberdade de aceitar algum serviço ou não, mas já passamos por algumas situações que nos deixa, assim, usando um termo vulgar, de calça curta, né? Em que ficamos em conflito com a nossa fé, com o que pregamos e com o que ensinamos. Mas a instituição, ela não interfere. O que interfere é o nosso caráter, é o meu caráter, o meu pensamento, a minha opinião, que é diferente da do senhor, que é diferente da doutora Milena, que é diferente do doutor Edson, que é diferente do doutor Luiz Carlos, é diferente de cada um que está aqui. Então, o que é ético e o que é moral é o que nós priorizamos. E é curioso isso, porque não tem nem tanto a ver só com religião, né? Isso daí pode ser uma questão exatamente pessoal. É curioso esse comportamento mesmo. E aproveitando aí os abraços, eu queria mandar um abraço aqui pro senhor Luiz, aqui do Central. Esse cara sabe fazer caridade, viu? Toca aí ele sai arrecadando alimento pelos bairros, tudo aqui de perto de casa. Ele é sensacional. Um abraço, Luiz. Mandar um abraço pro Fernandão aí também, pra Tina, para todo mundo. Obrigado, doutor José. Obrigado pela participação também. Eu agradeço, viu? Demais, demais. É muito bom contar com o pessoal mais experiente nessa caminhada. Deixa eu ver que tá chegando mais pergunta aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Ó, do próprio doutor José, hein? É para você. Esse que é meu amigo, hein? Foi fazer um negócio desse comigo. Em relação aos cultos presenciais, qual a sua projeção da sua continuidade, tendo em vista os custos para a manutenção dos templos? É uma pergunta que é bem interessante, né? Porque você acaba percebendo, doutor Felipe, que o culto pela live, ele sai financeiramente para a instituição mais barato do que as pessoas na própria instituição. Não sei se deu para entender, mas eu fazendo uma live na minha casa, abrangendo todos os irmãos da minha igreja, ele se torna em custo-benefício mais em conta do que os nossos irmãos lá na igreja. Então, a pergunta do doutor José Lima é referente a esse custo-benefício, que realmente ele existe, porque uma vez em que você faz live na igreja, você pastor e mais um outro obreiro, alguém para ajudar na técnica, no som, o gasto de água é diferente, o gasto de higiênico é diferente. Nós temos no decreto que o prefeito vigorou acerca das limpezas do templo a cada culto. Então,
seria mais em conta quando as pessoas são, a quantidade de pessoas são reduzidas. Então, se você olhar para o lado financeiro, você tem um desconto, você tem um abatimento, né? Então, respondendo o questionamento do doutor, é importante a gente ressaltar a união entre os irmãos, né? Que é o que a gente sempre visa, sempre prega. Para mim é importante eu estar em comunhão com meus irmãos, estar junto com meus irmãos, adorar a Deus com meus irmãos, utilizando sempre a live para abranger as outras pessoas, mas o foco principal é a comunhão. O foco principal é estar unido. Acho que deu para entender? Muito bom. Deu para entender, sim? Total. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não. Vamos lá. É curioso essa questão de a gente falar exatamente. Ixi! Eu estava esperando essa pergunta? Antes de fazer essa pergunta, deixa eu só fazer uma consideração. Eu tenho alguns trabalhos em associações também. E creio que muitos do que estão participando aqui também, né? E o dízimo é justamente para sustentar aquele gasto. A gente está falando aqui de gasto com a estrutura da igreja, com aparelhagem de som, com luz, com as contas que chegam sempre. A gente tem aí uma não tributação das igrejas, mas as despesas vão chegando. Não tem como manter o ambiente sem despesa, né? Então, só já para ir arrefecendo essa pergunta, deixa eu só fazer esse esclarecimento. E você precisa exatamente de recursos para a igreja. Obviamente, assim como uma associação, assim como uma casa, você precisa desses recursos. Então, lá vai a pergunta, doutor. Vamos lá, estou preparado. Como está a contribuição do dízimo? A igreja sentiu já o impacto? Sentiu e apertou um pouquinho a questão das contribuições, mas também nós temos que pensar pelo lado do benefício, né? Como as pessoas também não estão dentro do templo, o gasto que está se tendo é menor, né? Mas o dízimo, ele é essencial na nossa igreja devido a esses pagamentos, né? De água, de luz, de internet, que para a transmissão das lives nós precisamos de internet, e tem todos os gastos. Existem algumas congregações que são aluguel, então a necessidade existe da contribuição do dízimo, sim. Então a ausência dos irmãos deu aquela diferenciada, mas lógico, tem também os irmãos que continuaram a contribuir, e esses irmãos que continuam a contribuir têm sustentado a obra de Deus até hoje. Então, ficou difícil para todo mundo, né? Ficou apertado para todo mundo, né? E sempre lembrando que a obra é de Deus, né? Deu uma travada aí. Estão me ouvindo? Estou ouvindo sim, doutor. Vamos lá. Agora vamos já caminhando para o final. Peço para o pessoal que tiver com dúvida, vão mandando aí, porque a gente já está encerrando. Aqui, C. Andrade Oliveira. Paz do Senhor Jesus Cristo, amado pastor Rodrigo. Um forte abraço, meu querido. Seu pastor Marcelo, estou aqui acompanhando. Parabéns. Tá aí, tá olhando. Então tem que fazer bem, hein, doutor? Deixa eu ver, que coisa. Na frente do meu pastor, do meu líder. E vamos caminhando para o final. Eu queria fazer essa pergunta. O que você, e aí a opinião até própria e também da Assembleia de Deus, vocês veem algum obstáculo para o exercício da liberdade religiosa plena? A gente sabe de todos os trabalhos que a igreja vem desenvolvendo, dos direitos que a igreja tem e que o fiel tem, de expor seu culto, de expor o seu pensamento, também está, inclusive, dentro da liberdade de expressão.
vocês veem algum obstáculo? Qual é a avaliação de vocês dentro desse cenário, até nacional, eu diria? Pode fazer o comentário mais abrangente que o senhor quiser. Eu acredito, doutor Felipe, que o nosso país é um país muito aberto para quando nós falamos de religião, né? Se nós olharmos em nossa volta, nós temos muitos países que existem muitas restrições, né? Existem países que existe uma religião fixa e que se você não seguir aquela religião, existe uma pena de morte. Mas falando do nosso país, nós temos o nosso país como um país realmente livre. A lei, ela nos dá muitos respaldos para os nossos cultos, para as nossas manifestações. Nós temos a maior prova disso, e até são amigos nossos que realizam a Marcha para Jesus. Temos outros amigos também que fazem evangelismo nas praças. Nós temos também colegas até mesmo de outras religiões que praticam os seus cultos em praças. Então, o nosso país é um país em que, graças ao bom Deus, o Deus criador do universo, temos essa liberdade de se expressar, temos essa liberdade de pregar, temos essa liberdade de ensinar aquilo que cremos. Então, o Brasil é um país muito bom. O Brasil é um país abençoado por Deus, e a palavra de Deus ela vai dizer que bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, o nosso Brasil é um país abençoado em critério da liberdade da religião, e graças a Deus nós não temos essas limitações, nós não temos dificuldade, podemos sair, podemos pregar, podemos ter nossos cultos, podemos ensinar, temos essa liberdade sem nenhuma sanção, sem nenhuma dificuldade, graças ao bom Deus. Perfeito, eu agradeço a exposição. Eu deixo a palavra aberta. Alguém quer mais fazer a consideração? Inclusive, presidente, eu libero a palavra para você, presidente. Exatamente. Deu tempo de preparar, hein? Sobre o microfone aqui, eu fico quietinho só ouvindo. Não, já falei, eu estou aqui de espectador. Essa é a verdadeira democracia e liberdade religiosa e de expressão. Vamos ouvir todos, vamos dar o direito de todos falar, vamos analisar. Eu acho que isso é o que precisa, é mais tolerância. Nós estamos muito intolerantes. O que precisa é de tolerância entre as religiões, independente da... como eu comentei ontem, acho que eu comentei numa outra palestra também, né? Eu vejo que nós não temos que nos preocupar com o nome do ente supremo. Cada religião tem o seu. Eu prefiro chamar de grande arquiteto do universo, vamos assim chamar. E aí cada um deu o seu nome. Jesus, Jeová, Maomé, Buda, Cristo, Oxalá. Então dê o nome que quiser. Eu acho que isso é bacana. E ontem, acho que foi a doutora Milena, o doutor Stênio, não lembro, o próprio Edson, não lembro quem fez o comentário do rio, né? Que cada religião é um rio e vai desembocar no oceano. Então, lá no final, estamos todos juntos. Eu não tenho nada... Só agradecer, doutor Rodrigo, por ter acompanhado todos os dias. O Edson também, que eu tenho visto todos os dias aqui. Agradecer a doutora Alexandra Lupe, nossa presidente da Comissão de Combate ao Câncer. Está prestigiando hoje aqui também. Agradecer o trabalho da Milena, o seu trabalho. É muito bacana. Foi bom quando eu desafiei a doutora Luana. Não sei se o pastor ficou sabendo. Falei, olha, eu queria fazer uma briga aqui. Você falar sobre... Nós estávamos em votação. Tinha acabado de sair uma decisão judicial sobre sacrifício de animais. Sim. Eu falei, faz para discutir o sacrifício dos animais nas religiões africanas. Porque eles têm essa característica, né? Como é que fica? Então, eu gosto disso. Eu acho que nós temos que... É assim que você vai desmistificar as religiões. É conseguindo entender o que cada uma tem, o funcionamento, como nós tivemos na Semana Jurídica, quando o Sheik também lá falou que nós não somos todos homens-bomba. Tem que ter esse conceito. Nós temos algumas características, a religião, a maneira, mas ninguém é homem-bomba. Então, nós precisamos parar com esses estereótipos. Acho que isso é bacana.
E agradeço o brilhante trabalho de vocês. E já falei demais. Obrigadão, presidente. Obrigado pelas palavras, pelos parabéns aí, por toda a saudação. Eu deixo a palavra aberta. Alguém mais quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Eu queria agradecer vocês e doutor Luiz está explicado por que eu tirei folga hoje, né? Aliás, doutor Felipe está escalado já. Está escalado para as próximas. Eu vou ficar sempre de espectadora. Blogueiro já. Blogueiro profissional. Doutora Milena, o doutor Luiz Ribeiro fez uma citação. Eu estava no dia lá, viu, das matrizes africanas com relação ao abate dos animais, né? E eu até fiz um comentário. Eu poderia ser contra, porque eu não como carne, né? De nenhum animal, né? Então eu teria até né? Eu teria um motivo para dizer assim, olha, eu sou contra o abate, né? Mas eu entendo que pela liberdade religiosa, né, eles têm o direito, né? Já que os animais são abatidos e vendem a carne deles no açougue, né? Então, eu achei muito importante, viu, doutor Luiz Ribeiro, né? Doutora Milena, doutor Felipe, e fiquei muito feliz de ter ido lá naquele dia na OAB e presenciado esse momento. Perfeito. Mais alguém? Perguntas? Aproveitem, porque o doutor Rodrigo está disponível aí. Já caiu um monte de bomba aí, né, doutor Rodrigo? E conseguiu responder. Então... Só batata quente, doutor. Bom, então eu gostaria novamente de agradecer, doutora Milena. Você é minha presidente, minha líder aqui na comissão. Eu não consigo tomar seu lugar é seu. E eu acho extremamente importante a participação de pessoas novas, mulheres que estejam interessadas aí em fazer essa diferença, em trabalhar. A gente precisa de trabalho, a gente não precisa de imagem, nada disso, a gente precisa de trabalho. Agradecer ao doutor Luiz Ribeiro pelo trabalho dessa semana jurídica incansável aí, acho que deve ter passado horas na frente do computador com essa sobrecarga absurda. Parabéns, doutor, parabéns pela missão, parabéns por esses últimos tempos ter aguentado aí essa sucessão nesse turbilhão que está acontecendo. A gente está numa situação totalmente atípica e ter segurado essa bronca aí, inclusive fazendo seus trabalhos também externos e não só aqui dentro da subseção. Agradecer a doutora Alexandra, muito obrigado pela presença, doutor José Lima, agradecer aí as pessoas que vieram até para o nosso convite e estão acompanhando. É muito importante. Essa é a casa não só da advocacia, mas é a casa também da cidadania. Quando a gente fala em cidadania, é muito fácil falar, mas a gente não tem a noção do que é a participação nas instituições, o trabalho para trazer a diferença justamente para a sociedade. É o trabalho para todos, não é o trabalho para o interesse próprio. E é isso que a gente precisa. Doutor Rodrigo, muito obrigado, sua disponibilidade. Esse trabalho voluntário é sensacional. A gente sabe que tanto nas igrejas quanto aqui na OAB, em tantas outras instituições, a gente faz esse trabalho voluntário, que é acreditando justamente numa transformação do nosso espaço e transformação do outro. E isso só vem através da nossa transformação também. A gente muda, a gente se dedica ao próximo e a gente vai vendo isso acontecer e se repetir, e que possamos ver ainda muitos frutos desses trabalhos que estão sendo feitos, de cada pessoa que está aqui nessa live hoje, e agradecer a presença de cada um e desejar uma boa noite. Agora sextou, já posso tirar a gravata e descansar um pouco. Obrigado, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, viu, pastor doutor Rodrigo, pela palestra aí. Eu quero agradecer, aproveitando a todos, muito obrigado mais uma vez. Presidente da nossa OAB, doutor Luiz Ribeiro, muito obrigado. Doutora Milena, muito obrigado. Doutor Felipe, muito obrigado. Doutor Edson Botelho, um prazer, muito obrigado.
todos que estão aqui nos ouvindo, muito obrigado. Fico muito feliz. Doutor José Lima, muito obrigado, doutor Lima. A minha esposa também está por aqui também, muito obrigado. E se eu não desse Manda esse beijo, beijo, manda beijo. se eu não mandar, eu estou perdido, Felipe. Vou dormir do lado de fora hoje. Um beijo para minha esposa, um beijo para minha mãe, um abraço para o meu pastor. A todos vocês que estão me ouvindo aqui, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo. Muito obrigado. E eu encerro a minha fala agora, encerrando com um versículo bíblico, João 3,16, que é a maior prova de amor que já pôde existir diante dessa humanidade. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado.